Fala galera, bem-vindos aí a mais uma parte do nosso curso de funções. Agora para a gente trabalhar um pouquinho de conceitos muito importantes que aparecem aí também no ensino superior, seja de física, de química e até mesmo de matemática, tá? Principalmente de matemática, que é justamente a ideia de domínio contra domínio e imagem, tá? Galera, a ideia de domínio contra domínio e imagem que você vai ver aqui é o mesmo que você vai aplicar lá no ensino superior em exatas se você for aí para uma dessas áreas ou para engenharia e afins, tá? É muito importante a gente determinar certinho e saber encontrar qual que é o domínio de uma função, qual que é a imagem de uma função, tá? Vamos lá então. A gente já falou bastante aí sobre a definição de funções, como que a gente chega e tudo mais. E agora vamos determinar aí esse vocabulário fundamental que vai te ajudar a entender o estudo das funções. Primeira coisa fundamental aí que eu trago para vocês, galera, é uma ideia de domínio, para a gente entender o domínio de uma função. Eu entendo como domínio, a gente pode entender como domínio de uma função, os elementos numéricos disponíveis para assumir o lugar da variável x, que a gente chama aí na matemática também de variável independente. Ou seja, a variável independente é essa que a gente vai colocar na função para ela devolver aí outro elemento e outro número para a gente, né, do conjunto aí oposto, né? Enfim. Galera, se eu chamo de variável independente o x, eu tenho uma variável dependente, que depende desse x, que também é o y, tá? E esse y são todos aqueles valores, na verdade, né? O conjunto que determina esses y são todos os valores disponíveis para aparecer como resposta da função. E todos os valores disponíveis para aparecer como resposta de uma função são os elementos que estão no contradomínio. Olha aqui, ó, conjunto de valores que podem ser resultado de uma função. Quer dizer que ele é resultado? Não, mas quer dizer que ele está disponível, tá? Os valores que de fato vão aparecer como resultado da função são os valores da imagem. Então, conjunto imagem nada mais é do que o conjunto de valores realmente obtidos pela função, ou seja, as saídas reais para os elementos do domínio. Se a gente for voltar no exemplo de uma videoaula passada aí, que tá aqui, que a gente viu, se eu pensar na função x mais 2 daquele vídeo, o 1 é um elemento do domínio. O 3 ele é um elemento do contradomínio também, tá? Mas ele é principalmente um elemento da imagem, porque ele foi resposta da função. O 3, ele está no domínio da função x mais 2. O 5 está no contradomínio? Sim, e também está na imagem. O 7, a mesma coisa, tá? Então, é como se eu colocasse aqui o domínio da função, daquele exemplo anterior, tá? E aqui eu tivesse o contradomínio e os elementos que a função devolve são os elementos da imagem, tá? Vamos lá então de novo para os nossos conceitos. Retomando. Domínio. Elementos numéricos disponíveis para assumir o lugar de x em uma função sem causar nenhum problema matemático, tá? Contradomínio. Conjunto de valores que podem ser resultados da função. Voltando lá para cima, ó, eu poderia ter o 7, eu poderia ter o raiz de 3, eu poderia ter o 1,2, eu poderia ter o 17. Porém, quais são os devolvidos? Somente 3, 5 e 9, tá? E imagem, por fim, são os conjuntos que são realmente devolvidos pela minha função, que são obtidos aí de fato através de eu colocar aí um valor, são os elementos que de fato a função me devolve, tá? Vamos lá para baixo então, galera, para a gente entender um pouquinho de quais são as notações que a gente utiliza para tudo isso na matemática, tá? Geralmente, para representar o domínio de uma função, a gente usa D maiúsculo, abre parênteses, F. F para representar a função, tá, galera? Pode ser que tenha outras letras representando a função aí para você. Por exemplo, G de x, H de x, é muito comum, M de x, N de x, tá? Aí, por exemplo, se eu fosse falar do domínio da G, D, abre parênteses, G igual, tá? Não tem problema não. Contradomínio, eu costumo usar CD, abre parênteses F, tá? Contradomínio da F, que fica bem prático e bem simples de eu me lembrar. Imagem da F e M, abre parênteses F. A mesma coisa se fosse G, H, M, N, assim por diante, tá? Outra coisa importante, galera, da notação e da busca de entender aí qual é o domínio, qual é a imagem
e qual é também o contradomínio de uma função, são algumas notações matemáticas muito importantes que a gente utiliza. Primeiro delas, o parênteses. O parênteses na matemática, galera, quer dizer que nós estamos aqui lidando, os números que tiverem aqui dentro, eles são pontas de um intervalo aberto. Exemplo, se eu falar que o domínio de uma função é, abre parênteses, 2,6, eu estou querendo dizer que são os elementos numéricos que estão entre 2 e 6, sem incluir o 2 e o 6. Ou seja, quais são os elementos numéricos que estão entre 2 e 6? Pensando em números naturais, 3, 4 e 5. Ou seja, eu estaria dizendo aqui para você que dentro de um intervalo aberto, os elementos do domínio são 3, 4 e 5, tá? Isso para o uso de parênteses. Então, o parênteses é um intervalo aberto que não vai incluir os elementos que estão aqui. Ele só está falando onde começa e onde termina. Diferente do colchetes, galera. O colchetes representa um intervalo fechado. E no intervalo fechado, a gente leva em consideração os dois valores que estão aqui dentro. Então, para o intervalo fechado usando colchetes, são os elementos entre 2 e 6, incluindo o próprio 2 e o 6. Então, se eu falar que o domínio de uma função é abre colchetes 2,6, pensando em números naturais, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Esses seriam os nossos elementos desse domínio. E aí as chaves, galera, a gente usa para descrever conjunto de forma explícita. Então, a maioria das vezes pode aparecer, né, na verdade, a notação de um domínio como sendo domínio da f abre chaves x pertencente aos reais, tal que x diferente de 1, por exemplo. Veja aqui, galera, que nesse caso a minha chave só está indicando qual é o conjunto, tá? Que representa o meu domínio, a minha imagem, enfim. Vamos lá então. Como que a gente faz para determinar o domínio de uma função? Galera, para determinar o domínio de uma função, a gente precisa fazer uma análise de condição de existência. Ou seja, quais são os valores que eu posso substituir aqui no lugar do x que não faça com que a minha função tenha algum problema matemático, principalmente relacionado às operações, tá? Ao invés de usar esse exemplo que está aqui, vamos trocar, tá? Vamos trocar por 1 sobre x mais 1. Vamos lá. 1 sobre x mais 1, galera, é uma função aí que eu vou ter que olhar para quais valores eu posso substituir no lugar desse x. Primeira coisa, pensando na ideia de conjuntos numéricos, nós temos os conjuntos dos naturais, né? São todos aqueles números positivos e tudo mais. Eu posso colocar qualquer número positivo aqui? 1, 2, 3, 4 e assim por diante? Cara, posso. Por quê? Vai ficar, por exemplo, se eu coloco 1 mais 1 é 2, aí fica 1 mais 1 é 2, né? E aí ficaria 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Pronto, consegui uma resposta, não tive problema nenhum. Posso. Inteiros, posso colocar todos os negativos? Bom, vamos pensar, né? Qual que é o primeiro negativo que a gente tem? O primeiro negativo seria o menos 1. Então, vou tentar colocar o menos 1 aqui, ó. Menos 1 mais 1. Isso aqui, galera, menos 1 mais 1, 0, né? E aí? Dentro do conjunto dos reais, a gente pode dividir por 0? Existe essa divisão por 0? Existe essa operação? Não. Se não existe a operação, quer dizer que o x igual a menos 1 faz com que a nossa função não devolva um valor possível, devolva um valor impossível, que seria uma divisão por 0 no nosso caso. Logo, a gente entende que o menos 1 ele não pode fazer parte do domínio, porque se a gente substituir ele na função, ele dá problema com relação às operações que estão na própria função. Nesse caso, galera, o menos 1 é a única restrição, tá? Então aí eu poderia determinar o domínio, dizendo o quê? Que o domínio da f é igual a abre chaves, porque eu estou falando de um conjunto, né? Vou falar de um conjunto de valores. Domínio da f é igual a abre chaves
x pertencente aos reais, né, porque a única restrição que a gente encontrou nesse caso é o menos 1, tal que, então aqui, ó, x pertencente, esse E significa pertencente aos reais, notação do conjunto dos reais, essa barra significa tal que, o x tem que ser diferente de menos 1. Porque se for menos 1, vai dar problema pra gente aí nas operações, tá? Isso é um exemplo claro da gente determinar o domínio de uma função, tá? Voltando para a função que a gente tinha anteriormente, a gente tem aí o x², né? Nesse caso, o domínio desse cara aqui, você pode investigar depois, não tem problema, tá? X pertencente aos reais, tá? Todos os reais. Poderia simplesmente colocar que o domínio é isso, tá? E a imagem, Matheus, como é que a gente faz? Galera, para poder analisar a imagem dessa função, a gente precisa, né? A gente pode, na verdade, fazer uma análise gráfica, tá? Vou colocar aqui rapidinho, só para a gente entender. Quando eu for fazer essa análise gráfica, o gráfico da função x², galera, que é essa função que a gente tem aqui, é justamente esse carinha aqui, ó. É uma parábola de concavidade para cima que toca a origem justamente no valor 0 para x e 0 para y. Eu pergunto para você, se a gente definiu como sendo a imagem os valores que a função de fato devolve, e eu sei que todos os valores que a função devolve estão relacionadas a essa curva aqui, pergunto para você, tem como a função devolver um valor aqui de baixo, por exemplo? Um valor aqui embaixo? Essa função, ou um valor desse lado, ou um valor do outro, e assim por diante? Não tem, né, galera? Então, se a gente olhar, essa função sempre vai devolver ou um valor aqui, ou um valor aqui, ou um valor aqui, ou um valor aqui, sempre valores que estão acima do zero. Inclusive, se eu substituir o zero nessa função, 0² igual a zero, ela devolve o próprio zero. Então, eu posso falar que a imagem dessa função são os números reais positivos. Coloco um maisinho ali em cima, tá? Reais positivos, beleza? Ou poderia até notar de uma forma diferente, tá? Y pertencente aos reais, tal que y maior ou igual a zero, né? Maior ou igual a zero. Isso aqui eu tô falando a mesma coisa, só que essa é menos comum, tá, galera? Se apeguem aí na de cima, beleza? Portanto, então, galera, para concluir a nossa aula, para determinar aí domínio, no caso de D da F, a gente tem que analisar as condições de existência. Condições de existência. O que implica a gente fazer uma análise de restrição. Análise de restrição dos valores, tá? Dos valores de determinados conjuntos numéricos aí, se eles podem ou não ser colocados. E a imagem da função, uma forma de achar a imagem da função é fazer uma análise gráfica, tá? Análise gráfica. Você pode usar aí a análise gráfica como sendo um recurso. Matheus, eu vou sempre precisar fazer um gráfico sempre que eu for determinar a imagem? Não. Olhando no exemplo que a gente viu lá em cima, por exemplo, esse do gráfico, né, da videoaula anterior, a gente poderia falar que a imagem são todos os valores indo de menos infinito para mais infinito, né? E nem por isso a gente precisou do gráfico para determinar isso. Ou então esses daqui, ó, essa função vai me devolver qualquer tipo de valor, positivo ou negativo. Então a imagem dela é justamente todos os reais também, tá? Bom, galera, de qualquer forma, espero que a gente tenha conseguido aí abordar esses temas de domínio e imagem, e a gente saiba agora como representar domínio e imagem utilizando essas ideias que eu coloquei aqui. Próxima videoaula a gente vai praticar um pouquinho disso, beleza? Até mais e vamos nessa!